noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Consolador Prometido. Sejam todos muito bem-vindos também, os nossos queridos irmãos que estão ao vivo pelo Facebook e aqueles amigos que vão nos acompanhar posteriormente no canal do Consolador, quando o nosso querido irmão Ney faz as edições e posta no nosso canal. Sempre lembrando que quem ainda não é inscrito no nosso canal, Consolador Prometido, por favor, se inscreva, né? Que ajuda bastante na divulgação. Temos alguns recadinhos hoje. No sábado, dia 11, sábado agora, nós temos o nosso feirão do brechó, do Consolador, das 9 às 17, com a dona Iracema. E no final do doutrinário, nós temos os bilhetinhos do lembrete do brechó e a gente passa para cada um, convidando a todos para participar do feirão do brechó. Nesse mesmo dia, no dia 11 de julho, também corre a nossa rifa, da Loteria Federal. Então, ainda temos alguns números, se alguém quiser comprar, ainda temos. O Sr. Jorge tem ali à disposição, ali, saindo no final, pode pedir. E no dia 12, no domingo, nós temos o nosso risoto. Ainda temos alguns números, alguns conchas para vender. Os irmãos que ainda não adquiriram, não tiverem interesse, o Sr. Jorge também tem os papeizinhos lá. O risoto vai ser aqui do lado, na antiga casa do Consolador, ali na casa da Dona Lúcia. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de convidar o nosso querido irmão Paulo para fazer a leitura. Boa noite. Do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz. Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades, e agora, você já passou inúmeras outras, e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse o notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno, e podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visite o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente o mal é um bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir, e quem pode servir carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior que lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Muito obrigado, Paulo, por essa bela mensagem. Então, eu convido os irmãos, se assim desejarem, fecharem os olhos físicos, como uma maneira de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de firme humanidade, nosso querido Mestre Marco Jesus, nosso Deus, nosso guia, governador do nosso Pai, a espiritualidade amiga, espíritos responsáveis por esse trabalho, pela condução, pela nossa proteção. Vamos agradecer a todos eles. Vamos pedir que possamos aproveitar ao máximo esses períodos que estamos recebendo nesse momento, as graças, as luzes, e que tudo isso que aqui estamos envolvidos, possamos também distribuir para todas as pessoas que estão na nossa vida mental e para todos os irmãos que sofrem as dores físicas, as dores morais, que eles recebam o beneditivo da paz do nosso Pai. Pedimos também
o amparo necessário para o nosso querido Nair, para que ele possa transmitir tudo que ele planejou, tudo que ele estudou, e tudo aquilo que, com certeza, cada um de nós, hoje que está aqui encarnado e desencarnado, precisa ouvir. Então, que ele possa nos transmitir isso. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, para falar ele vai falar sobre fluidoterapia. Obrigado. Boa noite, irmãos. É a primeira vez que eu venho nessa casa nova. A outra vez era mais boa, no outro sentido, assim. E é sempre um prazer para mim estar aqui. Então, eu peço a permissão do Divino Mestre Jesus e a proteção dos mentores espirituais desta casa e a inspiração do Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso patrono, o patrono de todos os médicos espíritas do Brasil e do mundo, para falar com você sobre esse tema, que aliás foi um pedido do meu amigo Ney, né, que é trabalhador dessa casa. Pediu que eu preparasse esse tema para apresentar para vocês. A questão da fluidoterapia, que é dos instrumentos mais utilizados nas casas espíritas. Tá? O que é a fluidoterapia? Conjunto de recursos espirituais utilizados no centro espírita para promover o equilíbrio, o bem-estar do ser humano por meio da ação dos fluidos benéficos. Tá? Então, é aquilo que geralmente se faz nas casas espíritas. Ocorre através da colaboração entre os trabalhadores encarnados, que são os médiuns que vão atuar na liberação dos fluidos. Né? Os benfeitores espirituais que sempre estão presentes, potencializando as energias curadoras dos médiuns. E, claro, a receptividade e a fé da pessoa assistida. Eu vou falar mais sobre esse tema mais adiante, vou reforçar essa ideia de que não basta que o médium impõe as mãos e, com toda a sua fé e o seu amor, irradie a energia curadora. Se não houver a fé e realmente o real interesse do receptor, ele não vai ser beneficiado. Entende? É como um remédio que o médico prescreve com toda a sabedoria, mas que o paciente não toma direito, ou então não acredita naquele remédio. Bom, mas o que são fluidos? Quem conhece da física sabe que fluidos em física são todas aquelas substâncias que não têm forma fixa e que têm a forma do recipiente que o contém. Imagine assim, a água dentro de um copo tem o formato do copo, tem o formato da garrafa. Assim como um gás tem o formato do recipiente que tem aquele gás. Esse não é o fluido que nós vamos falar. Nós estamos falando sobre um outro tipo de fluido. Não esse que a gente estuda na física, na matéria. São fluidos de uma estrutura quintessenciada, portanto, são fluidos de ordem vibracional muito mais alta do que essa matéria que a gente está acostumado a sentir no mundo físico. Esses são os fluidos que importam. São esses os que nos interessam do ponto de vista da medicina espiritual. Tá? Bom, são formas sutis de matéria, reparem, que preenchem todo o universo e servem de instrumento para a ação dos espíritos sobre a matéria e sobre os seres vivos. Os tipos de fluido. Fluido cósmico universal, o elemento primitivo de toda a criação e a base para todas as formas de matéria e energia. E aqui faço uma observação. Vocês lembram? O Livro dos Espíritos é todo ele feito em perguntas que o Kardec faz e respostas que os espíritos dão. Tá? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, lembram? São 1000 e poucas. Eu só lembro a primeira, de cabeça assim. A pergunta é: que é Deus? Esta é a pergunta. E a resposta: Deus, a suprema inteligência do universo, a causa primária de todas as coisas. Essa é a resposta. Este é Deus. Bom, na verdade, Deus só criou e continua criando duas coisas. O fluido cósmico universal,
que é a base de toda a matéria e energia que existe no universo, essa terrinha aqui, e o princípio inteligente, que é a vida. São as duas coisas que foram criadas por Deus. E, portanto, essas duas coisas são absolutamente intermináveis. Não tem como desaparecer, porque são obras divinas. Então, esse fluido cósmico é a matéria que preenche todo o universo e a base de toda a matéria que existe no cosmos. Fluidos humanos, produzidos e modificados pelo pensamento, emoção e sentimentos das pessoas, e reflete o estado moral e mental de cada pessoa. Esse fluido humano é utilizado por nós durante o passe. Então, é a energia nossa, do médium passista, que é transmitida para o receptor. E o terceiro são os fluidos espirituais. São manipulados pelos espíritos para pedir auxílio, inspiração e tratamento espiritual. Vocês vão ver, e vocês veem isso na prática, que toda vez que o médium dá um passe, não é só ele que está transferindo energia. Ele funciona também como um canal que recebe a energia que vem dos espíritos e passa essa energia junto com a dele. Então, na maioria das vezes, o passe não é apenas com a energia do nosso fluido, né, do médium, mas também com os fluidos espirituais. As principais formas de fluidoterapia. A mais comum, assim, nas casas espíritas é o passe espírita. Assim, ó, transmissão de energia benéfica por meio da imposição das mãos. Essa é a forma mais comum. Parte das casas kardecistas, o passe é feito apenas com a imposição das mãos, e daí a energia flui pelo chakra da palma das mãos para a pessoa que está sendo beneficiada. Em alguns outros locais, como, por exemplo, nas casas de Ramatiz, então o passe é mais elaborado, eles trabalham chakra por chakra, fazem limpezas também, né, no corpo astral, no corpo etéreo, no corpo físico, mas é a mesma coisa. Tá? Esse é o passe feito a partir da energia que sai das mãos do passista. Segundo, a água fluidificada. Esta água está ali, né, vai sendo submetida à ação dos bons espíritos durante a prece. Então, desde o momento que vocês entraram aqui e entraram em sintonia e começaram a vibrar dentro da harmonia desta casa, e na prece que foi feita no início de tudo, e as entidades espirituais já estão aqui entre nós, ocupando esse espaço também, né, eles estão fluidificando as águas que foram colocadas aqui. Então, quando a gente traz uma garrafinha d'água e coloca aqui para ser fluidificada, ela está sendo fluidificada não apenas por nós, mas principalmente pelos espíritos curadores que estão aqui trabalhando. E uma coisa muito interessante, né? Ele traz a garrafinha dele e bota ali, os espíritos que estão aqui sabem que aquela garrafinha é dele e vão inundá-la com uma frequência vibratória exatamente a que ele precisa. A garrafinha dela está lá também, vai receber a vibração que ela precisa. Não preciso nem pensar nisso, eles estão sabendo tudo. E outra coisa muito importante, que as pessoas não imaginam, e no momento que vocês estão aqui, vocês já estão recebendo energias do mundo espiritual, né, a partir dos mentores que acompanham sempre o trabalho na casa espírita. E o terceiro jeito de fazer fluidoterapia é a irradiação ou vibração, emissão de pensamentos, de amor, pausa, auxílio, realizada individualmente ou em grupo, e beneficia pessoas que estão presentes aqui ou distantes. Quer dizer, a irradiação que se faz nas casas espíritas para as pessoas que não estão aqui. Então, a gente pensa neles e a nossa energia é irradiada para eles. Nós vamos, ao fim da nossa apresentação, fazer com vocês esse procedimento. Irradiação de cura à distância. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso nas reuniões da AME, para que vocês usem também esse tipo de instrumento no trabalho da casa espírita. Bom, o passe espírita, que é o mais comum, é esse aqui, com a imposição das mãos. Auxilia na harmonização do perispírito,
contribui para a tranquilidade mental e emocional, fortalece o indivíduo diante das dificuldades e complementa, repare, o tratamento espiritual oferecido pela casa espírita e favorece a renovação das energias desgastadas. Reparem que em nenhum momento se fala aqui que o passe espírita está curando o indivíduo das mazelas físicas, das doenças que ele tem. Ele dá coragem, ele dá força, ele dá equilíbrio para que a pessoa, né, no seu corpo, reaja contra a enfermidade. Então, o passe espírita, assim como todas as outras formas de fluidoterapia, é um ótimo complemento para o nosso trabalho de médico. Então, hoje está mais do que comprovado. Não é mais uma questão de religião, uma questão de ciência, que a fé, a oração, a espiritualização da pessoa é um poderoso instrumento de ajuda ao médico na solução dos problemas da saúde do doente. Então, a fé do paciente é um ótimo complemento para nós médicos no tratamento dos enfermos. A água fluidificada. Repare, os benfeitores espirituais adicionam à água elementos fluídicos benéficos adequados à necessidade de cada pessoa. Aquilo que eu disse, eles sabem de quem é aquela garrafinha e que tipo de energia ele está precisando para equilibrar a energia dos seus chakras que estão alinhados. E aqui também está fazendo uma observação. Na igreja, a água benta é uma água fluidificada. Ela está sendo fluidificada pelas entidades espirituais que estão ali naquele ambiente, acompanhando as pessoas de fé, que rezam com convicção e que têm religiosidade e espiritualização. Então, a igreja também é inundada por energias benéficas, exatamente como essa casa. E eles fluidificam aquela água benta que está lá, que é uma água fluidificada. Da mesma forma que eles vão impregnar de energia sublime a hóstia, né, que será oferecida às pessoas que estão ali. Tá? Lá também a espiritualidade sempre está presente. Toda vez que as pessoas se reunirem com fé em alguma coisa, a espiritualidade está junto para reforçar. Tá? Não apenas na casa espírita. Tá? Por que é água? Por que não é outra bebida? Né? Por que não é cachaça? Por que não é cerveja? Por que não é vinho? Porque a água é uma substância divina. Ela tem propriedades físicas difíceis de explicar, tanto pela física como pela química. Mas ela tem uma propriedade que é só dela. A água tem memória. Ela é capaz de memorizar a frequência vibratória. Ela é capaz de alterar a sua estrutura espacial em decorrência das vibrações do ambiente onde ela é colocada. Não sei se vocês já viram os trabalhos desse pesquisador japonês, Masaru Emoto. Ele escreveu um livro sobre a memória da água. E ele fez pesquisas, né, pegando águas cristalinas puras e submetendo essas garrafinhas de água a determinadas palavras ou invocações. E observou que aquelas águas submetidas a palavras como obrigado, amor, caridade, fé e tal, elas formavam cristais belíssimos, como aqueles lá de cima. E quando submetidos a ambientes desagradáveis, palavras de ódio, pessoas, né, que são de pensamentos horríveis, né, como os déspotas, como os ditadores, com as palavras horrorosas de ódio, de mágoa, de rancor, escrito no vidro, a água absorve aquela vibração e forma cristais horrorosos. Se tu coloca a água, né, de uma música bonita, suave, clássica, ela dá um tipo de cristal. Se coloca num rock pauleiro, aqueles metaleiros assim, dá um cristal horroroso. Então, ela absorve essa vibração e forma cristais. Claro, considerando, então, que nós somos 70% de água, então a água que está no nosso corpo também absorve
a frequência vibratória do ambiente, das palavras, dos pensamentos, dos sons, né? Então, nós absorvemos isso. Então, reparem por que a água é que é escolhida para ser o veículo da frequência vibratória. Como receber melhor os benefícios da fluidoterapia? A prece sincera é um fator importante que facilita, então, a ligação com os benfeitores espirituais. Pensamentos positivos. Tá? E as pessoas, quando entram numa igreja ou na casa espírita, devem limpar da sua cabeça todos os pensamentos horríveis, negativos, né? Pensamentos de ódio, de mágoa, de rancor, né? E assumir uma postura, né? Nobre, de bons pensamentos, de boas atitudes. Isso facilita também receber o benefício. A reforma íntima, essa é a base de tudo. Né? Esforço para ficar cada vez melhor. Você sabe que o bom espírita não é aquele que é bom, praticamente bom, não. É aquele que luta para ser cada vez melhor. Na verdade, todos nós somos, uns mais, outros menos, altamente comprometidos por coisas que aprontamos nessa vida, ou pior ainda, em vidas passadas. Se nós não fôssemos, assim, espíritos endividados, com certeza nós não estaríamos num planeta como este aqui, um planeta de provas e expiações, onde o que mais tem é dor, doença, sofrimento. Então, nós sofremos todas essas desventuras porque precisamos passar por essa situação, né, de corrigir defeitos e adquirir virtudes. Tá? Então, isso é a coisa mais importante. A reforma íntima é a chave de tudo. A prática do bem, né, a fraternidade, o amor ao próximo, também é um fator importante para facilitar as pessoas que vêm para receber o passe, né, saírem beneficiadas. E importante também o papel dos benfeitores espirituais. Repare, nós nunca estamos sozinhos no momento em que fazemos uma fluidoterapia. Tá? Estamos sempre acompanhados pelos nossos mentores, pelos nossos anjos da guarda, que estão ali para potencializar e reforçar a ação do médium fascista. É um trabalho, como eu disse para vocês, em equipe, né? Na cooperação entre nós, os trabalhadores encarnados da casa, os benfeitores espirituais que estão ali para reforçar a nossa atitude e as pessoas assistidas. Então, é essa tríade que funciona. Não é só o médium fascista, não é só a pessoa que irradia o magnetizador, na maioria das vezes ele está sendo assistido, né, e reforçado pela equipe espiritual. Sempre. Quando a gente se prepara para dar um passe, né, e que a gente se pensa, reza e mentaliza, nós pedimos o apoio deles. E aí eles vêm e reforçam nossa energia. E a pessoa assistida, é claro, ela tem que ter, no mínimo, fé e o merecimento, senão ela não vai absorver coisa nenhuma. Pontos principais, né, para nós encerrarmos esse tema. Os pensamentos influenciam os fluidos que emitimos e recebemos. O pensamento é uma força extremamente poderosa. É ela, né, que direciona o fluido que eu estou irradiando. O passe, a água fluida e a irradiação são instrumentos de auxílio espiritual. Os benfeitores espirituais colaboram sempre nos trabalhos de assistência. Nós nunca estamos sozinhos nesse tipo de trabalho. A reforma íntima é fundamental para o resultado mais profundo e duradouro. Às vezes a pessoa vem aqui, assiste a palestra, quando assiste, né, toma o passe e sai daqui assim, parece mais energizado, mais equilibrado. Mas
Quando chega ali, ele já tropeça, já começa a dizer desaforo. Quando chega em casa, já briga com o gato, com o cachorro, com a mulher. Ele perdeu tudo. Então, ele não fez o trabalho de casa. Tá? Aí, ele vem tomar um passe como quem toma um analgésico para dor de cabeça. Okay? Toma o remédio, passou, coisa boa. Mas como não resolveu a causa daquele problema, ele vai continuar sofrendo. Então, eu acho que o passe, a água fluida e purificada, ela é um tratamento e serve, né, para as pessoas resolverem os seus problemas e dar força e coragem para facilitar a solução. Não é vir todas as quartas-feiras tomar um passe, depois chegar em casa e já não faz nada do que tem que ser feito. O compromisso nosso, não de vocês, de todos nós desse planeta, é promover sempre que for possível a nossa reforma íntima. De tal forma que o dia que nós sairmos daqui e voltarmos para casa, nós temos que voltar um pouco melhor do que quando viemos. Então, eu sempre digo, independentemente das coisas que vocês fazem na vida, do trabalho que desempenham, da sua relação na sociedade, nós estamos aqui neste planeta encarnados praticamente só por dois motivos, que nós estabelecemos, inclusive, antes mesmo de vir para cá. Primeiro, identificar os nossos defeitos, e nós somos cheios deles. Eu tenho muitos. Vocês provavelmente têm algum também. Medos, saudade, preocupação, ciúmes, inveja, preconceito, intolerância, mágoas, ódios, rancores. Bom, Bach, que é um médico eu prezo muito, dizia que nós podemos ter 38 defeitos. E a partir desses defeitos que estão na alma da criatura, estão no cérebro, na mente, no espírito, é que se desequilibram nossos campos de energia. Isso depois se reflete sobre o corpo físico, fragilizando determinados setores do nosso corpo, que então adoecem. Para o Bach, todas as doenças resultam desses defeitos que a gente tem na alma. E temos. Então, esse é o primeiro compromisso. Identificar esses defeitos. E o segundo, que é o mais difícil, é corrigi-los. Substituir os defeitos pela virtude positiva. Substituir o medo pela coragem, substituir a intolerância pela aceitação, substituir a preocupação pela fé, entendendo que nada neste mundo ocorre por acaso e que não adianta eu ficar preocupado, já que o que tiver que acontecer vai acontecer, não depende de mim, eu fiz o que tinha que ser feito, agora esperar para ver, não adianta ficar preocupado. Substituir o ódio, a mágoa, o rancor, pelo perdão, pelo amor. Porque quando nós sairmos daqui, voltarmos para casa, não vou perguntar para vocês quantos carros tu tem, quanto dinheiro tu tem na conta, quantas casas. Não, nada disso interessa. O que vou perguntar para vocês é quantos defeitos tu ainda tem e quantas virtudes tu adquiriu. E é esse jogo entre os defeitos e as virtudes que vão determinar a nossa posição relativa no mundo espiritual. Se tiver muito defeito, vão ficar lá no umbral bem baixo, né? Um pouco menos, vão ficar no umbral médio, então no umbral um pouco melhor. Né? Então, vocês geralmente vão dar uma passadinha por ali, neste umbral. Tá? Lembrando que o André Luiz ficou 10 anos só. Coisa, né? Quase nada. 10 anos ele ficou só no umbral, até que foi resgatado pela. Claro, que na época que ele foi para o umbral, ele não se chamava André Luiz. Era Carlos Chagas, médico brasileiro, né, descobridor da doença de Chagas. Era um pecador. Ó, a fluidoterapia complementa, mas não substitui
no tratamento médico e psicológico. Isso aqui é muito importante. A gente recomenda sempre que o paciente busque a ajuda espiritual. Não precisa ser na casa espírita. Ele não é espírita, ele é católico, então vai na igreja com fé, evangélico, vai lá, né? Ele é umbanda, vai na umbanda, ele tem fé e religiosidade, porque isso é um poderoso instrumento complementar dos tratamentos. Isso hoje está mais do que comprovado, que as pessoas que têm fé, religiosidade, que rezam com convicção, eles têm uma qualidade de vida melhor. Cardiologistas foram os primeiros a perceber isso. Os primeiros. Então, está comprovado estatisticamente que essas pessoas têm uma melhor qualidade cardiovascular, as que têm fé, do que aquelas que não têm fé. Tá? Encerrando, lembro a vocês que a verdadeira transformação nasce da união entre o auxílio espiritual recebido e o esforço pessoal de renovação, que é o compromisso que nós temos neste mundo. Por isso, eu peço sempre que o Divino Mestre Jesus permita que nossos mentores amados nos conduzam sempre pelo caminho da honestidade e do amor. Porque do amor nasce a caridade, a justiça e a paz. Eu quero aproveitar que vocês estão assim serenos, sintonizados com as sublimes vibrações dessa casa, para pormos em prática aquilo que foi dito pelo próprio Jesus. Quando questionado sobre os seus milagres, ele disse: vós sois deuses, e tudo aquilo que eu faço, vocês podem fazer igual ou muito mais. Cristo sabia que todos nós temos a divina, a sublime capacidade de irradiar a nossa energia curadora, que pode beneficiar as pessoas necessitadas. Então, eu quero fazer com vocês agora, encerrando esse nosso tema, essa irradiação de cura à distância. Vocês me acompanhem. Vai chegar um momento da nossa conversa em que eu vou dizer: entreguem essa energia para o necessitado. Então, vocês que estavam com as mãos assim, vão entregar a energia, irradiando ela, chakra da palma das mãos. Então, me acompanhe. Eu explico ao Divino Mestre Jesus a permissão para fazermos nessa hora a nossa irradiação de cura. Suplico também a presença auxiliadora do Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe durante esse trabalho. Então, irmãos, mantenham as mãos assim a uma certa distância uma da outra e mentalizem a nossa energia curadora fluindo do chakra da palma das nossas mãos e se acumulando como uma esfera de energia entre as nossas mãos. Sinto o calor irradiando da palma das mãos e essa energia se acumulando entre as mãos como uma esfera luminosa, quente, fortemente energética. Com toda a nossa fé e o nosso amor, vamos armazenando essa energia entre nossas mãos e sintam o calor que vai irradiando das mãos à medida que a esfera de energia vai se acumulando. Agora, eu quero que cada um de vocês mentalize uma pessoa enferma que vocês querem ajudar. Pensem fortemente nela e o perispírito dela vai se expandir até aqui e ficar localizado na frente de vós. Firme o pensamento na pessoa que vocês querem ajudar. Firme o pensamento na energia que está armazenada entre as vossas mãos. E agora, vocês entreguem essa energia para o perispírito do paciente. Sinto a energia fluindo do chakra da palma das mãos e entrando no perispírito dela. E agora, essa energia será conduzida
pelas mãos habilidosas do Dr. Bezerra de Menezes, para os órgãos enfermos do nosso paciente, destruindo células tumorais, desobstruindo vasos, combatendo infecções, bactérias, vírus, fungos, protozoários, restabelecendo o equilíbrio anatômico e funcional dos órgãos do nosso paciente. Firme, com toda a nossa fé e nosso amor, mantenho a energia irradiando da palma das mãos e entrando no perispírito do paciente, aumentando o seu brilho e o seu equilíbrio energético. Permita, Mestre Jesus, que nosso paciente possa receber a graça da recuperação em função do seu e do nosso merecimento. Te agradeço, Mestre Jesus, pela permissão que nos foi dada. Obrigado, Dr. Bezerra, pelo apoio, pelo amparo que nos deu nesta hora. E se porventura, após essa irradiação de cura, tenha ficado aqui nesse ambiente, junto de nós, algum irmão aflito ou alguma forma de energia nociva, pedimos que a equipe espiritual que nos acompanha conduza esses irmãos em sofrimento para algum hospital astral, onde serão devidamente esclarecidos e tratados, e um dia, quem sabe, retornem como trabalhadores na seara do Pai. Obrigado, Pai, por mais essa caridade prestada, da qual fomos apenas teu instrumento. E que as tuas luzes possam se derramar sobre nós nesta hora, repondo as nossas energias doadas, de tal forma que possamos sair daqui hoje muito melhor do que quando chegamos. E ao retornarmos aos nossos lares, possamos entregar essas boas energias com todos os nossos amados que lá ficaram. Vamos em paz e que Deus nos acompanhe.